Vivi uma mentira durante vários meses. Quando fiz 16 anos, todas as minhas amigas já tinham namorados. E elas só falavam nisso. Meu namorado isso, meu namorado aquilo, blá blá blá. Eu era a única sem namorado e elas às vezes me zoavam por isso. E eu me sentia como uma perdedora total em comparação a elas. Um dia elas me perguntaram: "Ei, Lily, você ainda não tem namorado?" E eu fiz algo muito estúpido. Eu deveria simplesmente ter dito não. Mas em vez disso eu disse sim, eu tenho, e ele é ótimo. Isso foi um grande erro, porque elas imediatamente começaram a fazer perguntas. Qual o nome dele? Como ele é? Ele é bonito? Eu tive que improvisar, então de repente parece que achei a resposta perfeita. Foi algo como, Dan, ele é muito legal, ele joga hóquei. Deus, isso foi tão embaraçoso. Mas de repente, todas mudaram de atitude em relação a mim. Pararam de me zoar e de agir como se eu fosse a pior garota do grupo. Finalmente! No dia seguinte, quando elas começaram a conversar sobre seus namorados de novo, percebi que eventualmente me perguntariam sobre Dan também. Então, eu tive que mentir novamente, contar que eu e Dan fomos a um show, e é claro, elas me perguntaram que show e mais 1000 perguntas. Depois disso, comecei a planejar tudo com antecedência. Tipo, onde eu e o Dan estávamos na noite anterior, como ele era e como nosso relacionamento estava progredindo. De uma maneira estranha, Dan parecia uma pessoa real. Em breve, apenas falar sobre Dan não era mais suficiente. Minhas amigas me pediam para eu mostrar fotos, mensagens e coisas assim. Então tive que encontrar fotos de um cara bonitinho online e fazer perfis de mídia social. É claro que fiz todas as contas como privadas para que elas não pudessem verificar o perfil dele. Passei muito tempo escrevendo mensagens de Dan pra mim, para fazer com que parecesse real. Em algum momento, as garotas até ficaram com ciúmes, porque Dan era muito melhor que os seus namorados. Elas diziam, eu gostaria que meu namorado fosse um pouco mais parecido com o Dan. Claro, porque não existia um Dan. Depois, elas começaram a perguntar, por que você não tem fotos junto com o Dan? Então, adivinha o que eu precisei fazer? Se você chutou photoshopar fotos comigo e Dan juntos, então acertou. Passei horas e horas tentando aprender a usar o Photoshop apenas para criar fotos convincentes minhas com o Dan. Quando minhas amigas me convidavam para ir a algum lugar, eu tinha que recusar, porque eu estaria com o Dan, enquanto na realidade eu estava tentando fazer essas fotos falsas e estúpidas. Chegou um momento em que até mesmo as fotos não foram mais suficientes. Eu acho que elas estavam desconfiadas. Então me perguntaram por que não podiam conhecer o Dan. Eu tive que mentir que ele morava longe, então era difícil de nos vermos. Mas elas sabiam que algo estava errado, porque antes eu dizia que estávamos nos encontrando todos os dias. Tive que parar, eu não poderia contar a verdade. Então comecei a planejar o nosso rompimento. Mas o que no meu perfeito Dan poderia causar um rompimento? Depois de pensar nas opções, escolhi que Dan me traiu com outra garota. Eu esperava que isso não apenas acabasse com minhas infinitas mentiras, mas também fizesse as garotas sentirem pena de mim. No dia seguinte, eu contei às garotas a minha triste história sobre como o Dan estava secretamente namorando outra garota todo esse tempo. E era por isso que ele era tão perfeito o tempo todo, ele estava se sentindo culpado. Eu esperava que elas me consolassem, mas em vez disso, começaram a rir. Acontece que elas sabiam que eu estava mentindo há algumas semanas. Elas notaram que eu estava logando no Facebook do Dan, mas decidiram ficar em silêncio para ver até onde eu iria. Fiquei tão envergonhada que fui embora e tentei ficar fora de vista por alguns dias. Depois de algum tempo, pedi desculpas por ter mentido e perguntei se ainda podíamos ser amigas. Elas disseram sim, mas é claro que agora elas ficam zombando de mim e de Dan todos os dias. Nunca mais mentirei para minhas amigas novamente. A pior parte da situação é que eu poderia ter passado esse tempo procurando por um namorado de verdade, em vez de gastar horas com um imaginário. Se há algo de bom nisso, acho que agora sei usar muito bem o Photoshop. Por favor, compartilhe essa história para evitar que outras garotas criem namorados falsos.